Era quarta-feira? Pois é, perdido aí no dia. Então vamos lá, né, pessoal? Vou projetar com vocês aqui. Então, naquele velho e bom esquema, né, galera? Eu separei aqui umas aulas bem bacanas pra gente estar abordando cada questão aqui, tá bom? Então, olha só. Questão 11 de física, né? Vamos começar daquele jeitão, né? Então, a figura a seguir mostra 3 situações nas quais a mesma barra horizontal está presa a uma parede por uma dobradiça em uma das extremidades e por uma corda na outra. Em relação às imagens, assinale V para verdadeiro e F para falso, né? Só para tirar a setinha aqui da frente para vocês verem, né? Aqui tem o desenho 1, 2 e 3, tá? Eu já tinha meio que desenhado aqui essas setas, né? Para mostrar o quê, né? Deixa eu ver com vocês. Essas setas aqui, elas vão mostrar o momento dessa barra, né? Porque você pensa, isso aqui é uma dobradiça. Então, se você, por exemplo, arrebenta essa corda, qual que é a tendência dessa barra, do movimento dessa barra? É fazer um torque, ó. Ela vai fazer um giro aqui. A tendência dela é essa, certo? Ou seja, ela tem uma força-peso para baixo. Em todas as situações aqui vai ter essa força aqui para baixo, ó, peso. Certo? Então, lembrar disso. E aqui, tudo vai depender da forma com que a corda vai estar interagindo e equilibrando esse sistema, tá? Então, tem maneiras aqui que a gente pode colocar a corda de uma forma que ela exerça uma quantidade menor de energia. Isso! Eu queria que alguém perguntasse. Qual é o nome deste conteúdo? Vetores. E aí, como professor de vocês, um cara gente boa, ele já veio aqui, ó, e tá carregando. Ivral. Vamos lá, né, pessoal? Revisar os vetores com vocês. Deixa eu ver se a tela desbuga. Enquanto isso, vou entrando aqui pelo celular, porque eu sei que alguém vai pedir para entrar. E aí eu já vou ficar aqui esperto no celular. Aí, pronto. Então, para a gente revisar, né, pessoal, a questão dos vetores, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Pessoal, aí eu falei... Dentro da física, né, a gente estuda as grandezas, né? E aí, pensando em grandezas, a gente tem ali o quê? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Tá certo, pessoal? Grandeza escalar é aquela que dá ali uma unidade, por exemplo, massa, tempo, temperatura, beleza? Então, olha só. Massa a gente mede em gramas, em quilos, tempo a gente mede em segundos, em horas, minutos, temperatura em Celsius, em Kelvin, tá? E as grandezas vetoriais, pessoal, elas vão determinar uma direção e um sentido, tá? Geralmente essas grandezas vetoriais a gente vai usar para velocidade, para aceleração e para força, beleza? Só precisa lembrar de algumas definições. Olha aí, ó. Ficando aqui a galerinha. Pronto. Então, continuando. Tomar cuidado, pessoal, com a diferença entre direção e sentido, tá? Existe essa diferença. Então, olha só. Direção é o quê? Horizontal e vertical, tá? Então, horizontal e vertical são o quê? Direções. Show? Ou diagonal, oblíquo, certo? Sentido é o quê? Dentro do eixo da direção, então, por exemplo, dentro do eixo da horizontal, a gente pode ter direita e pode ter esquerda. Ou pode chamar de norte-sul, né? Ou leste-oeste. Então, direita e esquerda, cima e embaixo, leste-oeste, norte-sul. Isso tudo são o quê? Sentidos, tá bom? Direção é pelo eixo, horizontal e vertical, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, tá, galerinha? A questão do vetor, tá? O vetor, ele sempre vai ter uma origem, né, que seria o início dele ali, e a extremidade, que seria o fim, beleza? E aí esse valor do vetor, geralmente ele tem um valor em módulo, né? Quanto maior for esse vetor, maior o módulo que corresponde ao valor que ele representa, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um vetor com um módulo de 15, certo? Ele vai ter uma direção oblíqua, porque ele está na diagonal, e ele tem um sentido ali para a direita e para cima ao mesmo tempo, tá? Então, o sentido dele é direita e para cima, a inclinação dele ele é um oblíquo, inclinado, né, a direção dele, e aí o módulo aqui, como já está escrito aqui no valor, 15U, né? Então, 15 de módulo, tá? Aqui outro exemplo, a gente vai ter aqui um vetor com módulo 8,
né, direção horizontal e sentido para a esquerda. Então, vocês entenderam direção e sentido, né, pessoal? E aí, vamos lá, pessoal, o que acontece? Esses vetores, né, se vocês forem parar para pensar, a gente consegue, às vezes, calcular o módulo deles por meio das áreas, né? Então, por exemplo, se eu quero calcular o módulo desse vetor, se vocês forem observar, ele forma aqui como se fosse um triângulo retângulo, tá vendo? Olha só que interessante. E aí, se vocês forem observar, o vetor em si, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, olha só. Como ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ele vai ter aqui um cateto oposto e um cateto adjacente, né? Mas o que importa é o seguinte, as unidades que eles representam para a gente conseguir achar. Então, olha aqui, ó. Aqui tem 8 quadradinhos, aqui tem 5 quadradinhos. Então, eu posso falar que 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado, que seria a minha hipotenusa, tá? E é isso que eu queria que vocês lembrassem desse triângulo retângulo, beleza? Então, essa aqui é uma soma de quê? De uma força para a esquerda aqui, né? Mais uma força para cima, né? E aí, a resultante disso gera esse vetor oblíquo aí, para a esquerda e para cima, tá? Olha aí que interessante. Então, com a soma de vetores, vocês conseguem observar essas coisas. Então, olha só. Existe aqui o vetor A, existe o vetor B. Sempre que você soma um vetor com o outro, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão pegar um e colocar no final do outro. Beleza? Então, aqui no caso, né, como eles tinham a mesma direção e o mesmo sentido, eles acabaram se somando mesmo e o módulo ficou até maior. Né? Agora, nesse outro exemplo aqui, por exemplo, ó, nesse outro exemplo, eles têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. E aí, nesse caso, eles vão fazer o quê? Subtração. Beleza? Então, se tiverem ali mesma direção e mesmo sentido, eles vão se somar. Se tiver a mesma direção, só que sentidos opostos, eles se subtraem. Beleza? E aí, também tem essa questão aqui da gente estar um perpendicular ao outro, né? E acaba formando um triângulo retângulo aqui. E aí, vale lembrar, pessoal, sempre isso. A soma vetorial, ela vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Certo? Por isso que vai estar formando esse triângulo retângulo aqui, ó. Da origem à extremidade. Tá? Outra coisa também, ó. Outro jeito de vocês visualizarem isso, né? Se tem alguém puxando aqui para cima e outro alguém puxando aqui para a direita, a gente sabe que a resultante aqui é diagonal. Né? E aí também, pessoal, vai lembrar a questão dos paralelogramos, né? Se a gente não tiver um ângulozinho perfeito ali, né, um ângulo teto que a gente desconhece, vocês podem estar utilizando da lei dos cossenos para estar achando esse valor, tá? Então, esse C aqui no meio, esse valor aqui no meio, ó, C ao quadrado, tá certo? Ele vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB, né, vezes o cosseno ao quadrado. Ou seja, isso aqui é uma lei dos cossenos. Show de bola? Outro exemplo aqui, só para vocês estarem entendendo, ó, a soma dos vetores, ó, A mais B mais C mais D mais E. Sempre colocando ó, A, aí coloca o A. Aí o B você vai colocar na extremidade do A, né? A origem do B com a extremidade do A. O C tu vai colocar a origem do C com a extremidade do B. E assim vai indo, né? E aí, pessoal, esses vetores também eles podem ser o quê? Eles podem ser escalares positivos, no qual o módulo é positivo, ou escalar negativo, no qual ele está no sentido ali negativo. Beleza? E aí, com essas subtrações de vetores, a gente pode até fazer algumas relações de igualdade aqui e tal. Não chega a ser tão importante, não. Então, aqui, a grande chave que eu queria que vocês lembrarem seria isso aqui, tá? A questão do triângulo retângulo. E aí, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, é o seguinte, tá? Questão também do... Quando a gente tem o triângulo retângulo, lembrar aquela questão. O seno, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, só por curiosidade, vocês sabem também, né? Cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Beleza? Então, assim, acho que dá pra gente conseguir responder aqui agora. Matheus Almeida. Pode só lembrar quando eu uso mais, claro. Posso. Deixa eu voltar ali para vocês verem. Lei do cosseno, João, sempre é mais, tá? Aqui, ó. Show? Se for lei do cosseno, é sempre mais. Tá? Lembra dessa parada aí. E aí aqui, ó, em questão dos vetores mesmo. Se você quer achar esse aqui do meio, né?
Pensa um pouco desse valor aqui, né? Se você quer achar esse aqui do meio aqui, tu vai ter que pegar... É porque isso aqui, na verdade, se você for puxar aqui mesmo, né? Ele forma esse triângulo aqui, ó. Não sei se você tá vendo. Esse de cima aqui, ó. E aí, todo triângulo que não for retângulo, tu pode fazer lei do seno, lei do cosseno. Deixa eu só analisar um negócio com vocês também, que é até importante vocês estarem sabendo disso, ó. Só pra vocês lembrarem. Lei do seno. Opa, lei do sono, né? E do cosseno. Ó, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Tá? Cadê? Aqui, donzeiras. Vocês não confundirem, ó. Aqui, ó. Então, quando tu for fazer aqui, ó, como se fosse, agora sim, a lei do cosseno mesmo, né? Dentro do triângulo fechadinho, aí esse é o negativo. Acho que é isso que você estava querendo saber, né? Quando usa o negativo ou quando usa. Naquele caso lá que eu tô falando pra vocês, é sempre positivo. Porque aqui a gente vai estar, tipo, reconfigurando os vetores, ver se você consegue enxergar isso. Ó. Então, imagina o seguinte, ó. Aqui nesse exemplo aqui a gente vai ter, ó, todos os vetores bonitinhos. Aí nesse caso aqui fica negativo. Porque é como se a gente tivesse um vetor voltando, sacou? No exemplo que estava ali, ó lá, ó. Foi até legal, João, você ter levantado esse ponto, olha aqui, ó. Aqui é positivo, galera, tá? Quando é negativo, quando é positivo? Lembra da questão do triângulo. Se o triângulo estiver fechado, com todos os lados diferentes ali, tu vai usar a lei do cosseno, vai ser negativo, tá? Agora, quando você estiver aqui dentro de vetores, e aí você quer achar que a questão desse vetor do meio, você vai usar a fórmula positiva. Professor, essa variação de sinal acontece por causa de quê? Acontece pela forma como você monta isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem ver que ela não está montada como triângulo. Daria para eu pegar esse B e colocar aqui, ó. Tá vendo, João? Que eu tava falando pra você, ó. Se eu pegar esse B e montasse aqui, ó, aí aqui ficaria negativo. Sacou? Como se eu pegasse essa barrinha do B e jogasse ali em cima. Não sei se conseguir visualizar isso. Então, lembra, ó, quando eu estiver calculando aqui esse corte do meio, a seta do meio aqui em vetores, em um ângulo que não é de 90 graus, né? A gente vai ter aqui o sinal positivo. É pela forma como está organizado isso aí. E nesse outro caso aqui só é negativo porque é como se a gente tivesse desencaixado e feito o triângulo ali. Deu para ver, né? Deu para ver, né? Isso serve para todos, pessoal. Não confunde. Isso aqui é mata um, né? Se você erra um sinal desse aqui, né? Então lembrar, ó, triângulo fechado negativo. Se o triângulo estiver aberto é positivo, o sinal. A fórmula é a mesma, vocês repararam aí, né? Show de bola. Show. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, nesse caso aqui, então, vamos lá, nesse caso aqui, como é que a gente pode estar fazendo essa questão? Então, aqui, vocês conseguem perceber que é uma questão vetorial, né? O pessoal tinha perguntado ali, para eu falar o nome do conteúdo, foi, né, vetores. E aí, dentro de vetores, a gente vai analisar o seguinte, as forças, as leis de Newton, né? Então, aqui é analisar as leis de Newton, mas vamos lá. Só para lembrar as 6 leis de Newton rapidinho. Primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Segunda lei de Newton é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira é toda ação tem uma reação. Não é verdade? Então, olha só, pessoal. Vocês sempre têm que lembrar que a gente tem que analisar a força dos objetos isoladamente. Então, por exemplo, existe uma força que essa corda faz nessa barra. E existe também a força que essa barra faz nessa corda. Fiz uma questão, lembrando aquelas fontes. Ah, da hora, exatamente. Parece aquelas fontes de filme medieval mesmo. Eu também fiquei pensando nisso aqui. Essa é a primeira aqui, principalmente, né? Então, olha só, galera, olha que doido. Todas essas barras aqui, elas teriam peso para baixo. E vocês também sabem que aqui teria um momento. Que eu estava falando para vocês. O que seria o momento? É a tendência dessa barra aqui de fazer um giro. Esse é o momento. Tá? Essa corda, ela vai impedir com que esse giro aconteça. Eu vou até fazer o trocou aqui, ó, para vocês verem. Então, nesse primeiro exemplo, o que claramente vai estar acontecendo? Pessoal, essa tração da corda aqui, ó. A tração da corda aqui, ó. Para anular essa tração da corda, a gente teria que ter um vetor para cá, ó. Vocês estão enxergando algum objeto fazendo esse sentido aqui? Não. Então, o que está rolando? Olha só.
Nesse caso, é um vetor para cima, um vetor para cá na barra. Essa seta ficou maravilhosa, né? Pronto. E aí, essa aqui é a força resultante, ó. Certo? Força resultante. Nesse exemplo aqui, a gente simplesmente tem a corda aqui para cima. Boa, Karine, boa. Vai ter força normal, pessoal? Vou logo responder a você, vai. Por quê, ó? Aqui é da corda, viu, Karine, que eu estava analisando. Agora, se eu for analisar aqui a barra, ó. A barra, ela não está na parede? Então, a barra faz uma força na parede e a parede faz uma força na barra. Então, a barra, na horizontal, ela tem força normal sim, tá? Só que na horizontal. Lembra que a força normal é sempre perpendicular à superfície. No caso aqui, a superfície é a parede. Entendeu? Então, a gente vai ter força normal só que aqui horizontal, é na barra. Tá? Show? Na outra questão... Aí, vamos lá. E na 3 ali, o que a gente consegue observar? Na 3 a gente observa o seguinte, ó. Como esse ângulo aqui, ó, ele tá para fora, o que vai estar rolando? Ó, vamos lá. A gente vai ter um resultante também, mesmo esquema, ó, resultante aqui, ó, daqui para lá. Tá? Aqui, inclusive, pessoal, me lembra até uma questão que é assim, ó. Vocês podiam até fazer um equilíbrio para cá assim também, ó. Como se fosse um vetor para cá também. Deixa eu desenhar uma seta de verdade aqui, peraí. Perfeito. Até fazer aqui também, tá? Porque aqui ficaria o mesmo ângulo. Beleza? Então aqui eles conseguiram se anular dessa forma também, ó. Tá? E aí, vamos lá, pessoal. Essa questãozinha, essa prova aqui em si de Formosa, eu achei que o pessoal foi bacana com vocês. Inclusive, a gente teve muito aluno no semestre passado que passou nesses vestibulares aí, né? E essas provas da Univ de 2021 a gente estava fazendo no dia para os alunos, né? Muito interessante. Né? E aí a galera passou muito em Formosa. Parte da física, essa física ajudou, hein? A galera deu sorte aqui, porque acho que a física saiu mais tranquila pra galera, né? Não teve tanto cálculo assim. Então, assim, ó, vamos lá. A força que a corda, ó, tô falando da corda. Força que a corda exerce na barra é maior em 1, depois em 3 e depois menor em 2, né? Então, assim, a força que a corda faz na barra. Beleza? Galera, vamos pensar, olha só. Nesse caso aqui, para eu achar essa força resultante aqui, ó, eu teria que... Primeiro reparem um negócio, ó. Aqui forma o triângulo retângulo? Forma, tá? Outra coisa importante é o seguinte. Nesse caso aqui, a gente faria como se fosse assim, né? Era força resultante ao quadrado. Ela vai ser igual a cateto, né? Vamos chamar aqui de cateto mesmo. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Ou seja, nesse caso aqui, a corda ela faz uma força de 2 vetores ao quadrado somados ali. Então é uma força grande até, né? Realmente, que é uma força grande. Na 2 é elas por elas. Sacou? Na 2 aqui elas por elas. Realmente, a 2 é a menor, por quê? Aqui é o peso para um lado e a tração para o outro. Nesse caso aqui, a tração ela teve que se dividir em 2 forças aqui. Então, aqui realmente faz muito mais esforço. E nesse outro lado aqui, pessoal, a gente faz uma questão aqui de equilíbrio, no sentido de puxar para cá esse vetor, e aí esse vetor é igual a esse vetor aqui da corda, tá? Então, neste caso aqui, a gente vai ter uma maior força sendo exercida em 1, tá? 2 é a mais fraca, e aí o 3 ficaria realmente o intermediário, tá bom? Depois eu quero deixar até um desafio, porque depois eu vou mostrar para vocês por que esse 3 é... Não sei quando a gente pendura um quadro, já viu quando a gente pendura um quadro na parede? Já puxou essa aí? Pendura um quadro? É o mesmo princípio vetorial, tá bom? A gente vai mexer com a distribuição das forças. É porque eu queria falar com vocês isso em torque, né? Mas enfim, aqui daria pra gente matar só pensando nisso, ó.
Se a corda estava exatamente aqui para cima, ela tá igual ao peso. Então, nesse caso aqui, a tração e o peso tá igual. Então, essa aqui seria realmente a mais fraca, em sentido de corda. Tá? Pensando na corda, essa aqui seria a mais fraca. E aqui, pessoal, pensando em corda, seria a mais forte, por quê? Porque ele seria o vetor resultante, então ele teria que fazer cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, fazer a raiz dele para conseguir achar esse resultante, tá? Então a primeira tá certinha, ó. A força que a corda, lembra que a gente tá falando da corda, hein? A força que a corda exerce na barra é maior em 1, sim. Depois em 3, sim. E 2 é o menor. Realmente. Se anulam, exatamente. Está em equilíbrio aqui, Mari. Está em equilíbrio. A tração e o peso estão em equilíbrio. Beleza? Aqui é uma relação de 2 vezes o seno de 50. É porque a questão em si, vocês viram que eles não deram conta, tipo, calcular seno, nem nada, né? Por isso que eu não estou desenvolvendo os cálculos com vocês. Estou vindo mais para a parte teórica, tá? Então, pensando em teoria, eu quero que vocês lembrem disso. Isso aqui é o mesmo esquema de pendurar quadro, tá? A gente alivia aqui a tração como se fosse metade-metade. Perfeito? Nesse caso aqui, não. A gente faz catetos ao quadrado e aqui elas por elas, né? Tração igual a peso. Então, a primeira aqui está verdadeira. B. A força vertical que a dobradiça exerce na barra, agora a gente está falando da dobradiça em relação à barra, tá? Força vertical. No caso vertical, né, pessoal? Que a dobradiça exerce na barra é maior que 1 em 1, depois em 3 e 1 em 2. Pessoal, vamos lá. Pensando na vertical, inclusive a colega ali até perguntou, a Karine. Ó, Karine, que legal, ó. A força que tem aqui nessa barra, ela não é vertical, ela é o que eu falei para vocês? Horizontal, tá? No caso aqui, a força deles é só o quê? Horizontal. Na vertical, a barra ela é nula, tá? Pensa um pouco, ó. Vertical é esse sentido aqui, ó. Que força na vertical tá atuando na barra? Nenhuma. Você entendeu? E aí, no caso, aqui a gente tem o quê? Na horizontal, uma força atuando, tá? Em todas as barras que vai ter uma força atual. Por quê? É a força que ela faz na parede e a parede faz nela. E aí é sempre perpendicular à superfície. Tá vendo aqui, ó? Isso é a força normal. Então, no caso aqui, a normal ela vai ser perpendicular, por isso que ela é a força horizontal da barra. E aí, no caso, ela é nula, porque ela está em equilíbrio, né? Então, olha só. A força vertical da dobradiça exerce na barra é maior em 1, depois em 3 e depois no 1 em 2, né? No caso aqui, pessoal, não, porque a força vertical é nula, tá? Falso. C. A força horizontal que a dobradiça exerce na barra é maior em 1, depois em 3 e nulo em 2. Sim, ó, vamos lá, pessoal, para vocês verem, ó. Agora sim, força horizontal dobradiça na barra, tá? Ih, gente, tô me ligando aqui. Prof, Oi. no gabarito tá que a B é falso? Não, sim. Não, a B? A B, verdade. Não, gente, rapidinho, é porque eu recebi uma ligação aqui, eu devo ter marcado até errado, rapidinho. É que eu tô com um primo, gente, desculpa, eu tô com um primo aqui no... Rapidinho, pessoal, perdão. Oi, Flu, pode falar, perdão. A B, tá, isso, ó. Só para concluir o raciocínio. Então, pensando na vertical, tá? Pensa, olha as situações. Deixa eu tirar essa seta daqui, que eu acho mais fácil vocês visualizarem. Então, aqui, ó. Opa. Deixa essa aqui, ó. Pensa na barra. Vamos situação por situação. Vou até colocar aqui rosinha aqui. Ó. Pensa na barra, vocês, tá? Vou analisar um por um aqui na horizontal e na vertical, análise da barra, ó. Pega a barra. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma força de peso para baixo, tem uma tração para cá, e aí, consequentemente, se a gente tem essa tração para cá, a gente vai ter os outros vetores, né, que eu estava mostrando para vocês aqui. E aí, além disso, pessoal, quando a gente decompõe esses vetores, o que vai estar acontecendo? Vai surgir aqui um na vertical e um na
horizontal, não vai, pessoal? E aí que está o problema, ó. Como esse vetor resultante ele gera esse aqui, ó. Então, na A aqui a gente vai ter uma força agregada. Eu estava falando da barra por ela mesma, né? Na barra por ela mesma. Agora, de acordo com como eu coloco essa corda aqui, a gente vai ter uma influência externa ali. Então, como se fosse uma força a mais. Então, aqui teria uma influência vertical, ou horizontal e vertical. Aqui a gente teria uma força da atração só vertical. E aí, na horizontal, a gente não teria nenhuma força atuando, tá vendo? Só a normal aqui, normal. E aí, nesse caso aqui, mesmo esquema. Se você for decompor esse vetor aqui, a gente vai gerar uma na horizontal e uma na vertical. E aí, no mesmo esquema, a gente vai acabar tendo também uma força aqui aonde? Horizontalizada. Tá? Então, aqui, pessoal, como vocês conseguem perceber, o número 2 é o único no qual a gente teria realmente, analisando o sistema completo, uma força nula. Mas, e claro, avaliando só a barra que eu estava falando para vocês, só a barra. A gente vai ter que um peso da barra é normal. Numa situação no qual eu estivesse aqui sem estar grudado na parede, né? A gente teria o peso e a normal se anulando. Agora o peso está sempre para baixo e a normal aqui é sempre perpendicular à superfície. Então, nesse caso aqui, o peso e a normal eles são perpendiculares entre eles. Tá bom? Então, assim, só para a gente voltar aqui agora. Ó. A força vertical que a dobradiça exerce na barra é maior em 1? Sim, maior em 1. Depois, 3, realmente. E aí aqui, pessoal, é nulo. O 2 é nulo, porque não tem força horizontal em 2. Só que, certo? Mas olha só, isso pensando no sistema como um todo, tá certo? Pensando no sistema como um todo. Nessa horizontal em si, vamos lá. É nulo no todo, mas ele está avaliando só o quê, pessoal? A dobradiça. O que eu estou querendo dizer com isso tudo com vocês? Existe um sistema e existe o específico, tá? Dentro do sistema, galerinha, ô Mário, pessoal, dentro do sistema, todos aqui estão nulos. É isso que eu quis dizer com vocês. Por que eles estão nulos? O sistema. Porque eles estão em equilíbrio, ele tá parado, então é nulo os vetores, sacou? A ideia? E aí, se você analisar isolado, agora sim, vamos analisar isolado os itens. E aí, o grande problema da questão é você saber quem você está analisando. Aqui a gente vai analisar a dobradiça. Tá? Dobradiça. Então, olha só, pensa na dobradiça, só a dobradiça. Agora, vamos lá. Eu já mostrei para vocês aqui no sistema que existem algumas forças que são horizontais. Nessa aqui, ele não teria a horizontal. Porém, tá? Se é nulo, não quer dizer que não tem forças. É isso que eu quero, é isso que eu tô cutucando vocês. Se tá nulo, pessoal, não quer dizer que não tem força. Vou mais longe ainda. Tem como a gente estar com os vetores nulos e estar em movimento. Isso a gente chama de quê? Equilíbrio dinâmico, né? Então vamos lembrar, existe um equilíbrio dinâmico e existe um equilíbrio estático. No equilíbrio dinâmico, os vetores, em todo equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, os vetores como um todo do sistema estão nulos. Tá bom? Agora vamos analisar a dobradiça, viu, Mari? Só a dobradiça. Então vamos botar aqui uma cor verde só para dobradiça. Então aqui, no exemplo 1, só a dobradiça agora. No exemplo 1, a gente vai ter aqui, ó, a dobradiça, você tá vendo que existe uma força que a corda faz nela, tá vendo? Ó, na dobradiça aqui, ó, a corda faz uma força nela, não faz? Perfeito? E aí, existe também a força que a parede faz nela. Então, a parede e a dobradiça, eles têm uma relação também na horizontal, né? Como que nem eu estava falando para vocês. Então, essa relação da dobradiça na parede, existe uma força que a parede empurra a dobradiça e a parede empurra de volta, que é a operação e reação, e também tem essa força aqui que a corda faz na dobradiça, tá vendo? Então, a dobradiça, ela tem a força que ela faz na parede e a força que a parede faz nela, que é tudo que é horizontal, e existe também essa força aqui que a corda faz nela, que também é horizontal. Perfeito? Olha lá, ó. Na 2, o que a gente consegue observar? Lembra que a gente está falando de quem? Ó? Dobradiça. Tá? E aí também pensando no eixo vertical. Show? Vertical. Olha essa dobradiça, pessoal. Existe força vertical nela aqui, Mari? Ou só força horizontal? Alguém responde aí. Vertical, pessoal. Essa dobradiça não tem força vertical? Não, só horizontal. Foi para vocês aqui, ó.
Isso. Aqui de novo, ó. A barra ela tem um peso para baixo, tração para cima. Aí aqui mesmo esquema. Na horizontal, aqui a gente vai estar mais livre, né? Vai ter só a força normal aqui atuando. Eu falei para vocês que tem a força normal. Certo? E aqui, novamente, também a gente tem tanto a força normal, como também essa força que a corda está exercendo aqui. Tá? Então, nas horizontais, realmente, a gente vai ter aqui variações e tal, né? Aqui vai estar mais, aqui vai estar menos. Porém, na vertical, em todos os exemplos, a gente não tem interação da dobradiça na vertical. Sacaram a ideia? Deu para visualizar isso, Mari? Questão do sistema e do pedaço e do horizontal e vertical? Show. Aí por isso que está falso, né? A força vertical que a dobradiça exerce na barra é maior em 1, depois em 3 e nulo em 2. É falso porque, na real, na vertical, tudo é nulo, né? De boa? E aí meio que já responde o próximo, a D, né? Mas aí vamos ler assim, ó. A força horizontal que a dobradiça, agora é horizontal, exerce na barra é maior. Ah, agora sim, pessoal. Horizontal. Aí, ó como é que vocês estão visualizando agora. Ó como é que é mais fácil, ó. A maior força horizontal nenhum. Olha aqui, pessoal. A seta tá até apontando para a dobradiça, né? Aqui é para fora, ó. Então essa aqui é a mais terrível, né? Aqui ainda existe uma forcinha e aqui é nulo mesmo. Entendeu? Que nem eu falei para vocês. Na horizontal, tá? O que mais exerce força é a 1. Na 3 também tem uma força ali, mais pequena. E aí aqui é nulo, porque a gente não tem corda ali atuando na horizontal. Entenderam? Aí aqui também é verdadeiro. E a D, a força vertical que a dobradiça exerce na barra é nula? Sim. Verdadeiro também. Show de bola, né, pessoal? Bom demais. Pessoal, alguma dúvida em relação aí? Aí aquela manhã que eu tava falando para vocês, ó. Por exemplo, se vocês forem perceber aqui, ó, o B e o D, ó, é quase a mesma coisa, ó. A força vertical que a dobradiça exerce na barra é maior, parará, é nula. Vocês conseguem ver que, se o item D tivesse correto, o item B tinha que estar falso. E se o item B tivesse correto, o item D que teria que ser falso. Vocês conseguem visualizar isso? Tá. Filipão, olha só. Na última. Existe a força vertical e existe a força horizontal. Né? Horizontal aqui, ó, como vocês conseguem ver, ó. Vou tirar aqui, ó. O de rosa, ó. Claro, ó. Primeiro eu vou falar da horizontal e depois da vertical. Horizontal é essa parte de rosa. Ó. Lembra que a gente fez da composição dos vetores? Eu falei para vocês, ó, essa corda aqui, ela vai fazer ela vai ser decomposta e aí vai ter uma força aqui, ó, para cima e uma força pro lado aqui. Força na barra, tá vendo? Nesse caso aqui, existe só uma tração para cima e um peso para baixo. Na horizontal, você tá vendo que não tem nenhuma força atuando nela? Dá uma olhadinha aqui, Filipão. Só dá um ok assim, se tu visualizou. Na 2 não tem força horizontal, só a normal. É porque a normal já é nula, sacou? A normal já tá anulada. Lembra que a normal anula? A normal ela é anulada já. Porque ela é uma paração em reação. E aí aqui, ó, a gente vai ter uma horizontal por causa dessa corda. Então essa corda leva uma força horizontal para cá e uma vertical para lá. E aí aqui a gente tem força horizontal. Então na 1 é onde a gente tem mais força, por quê? Tá vendo que a corda ela aponta pro lado da barra, da fechadura, da dobradiça, perdão? Então se a força está na dobradiça, é porque a gente está pressionando a dobradiça. E aqui a força tá para fora, então ela tá meio que tentando, tipo, meio que tipo, puxando a dobradiça, né? E aí, querendo ou não, são forças que estão atuando. Agora aqui não tem força nenhuma, é nulo mesmo. Tá? Então na 2 está nulo, isso na horizontal. 2 está nulo, 1 é mais forte, 2 é fraca, mas também tem força. Entendeu? Agora, vertical, Filipão. Na vertical, olha só. Essa superfície aqui, ó, na vertical, ela não tem força, ela não faz força nenhuma. Entendeu? Aqui ele não fala da questão do atrito, nem questão de nada. Como ele está parafusado, ele não tem forças verticais. Então ele está nulo na vertical como um todo. Sacou? Na vertical, pensa na dobradiça. Tá? Se ele falasse barra, o Filipão, ou corda, aí tu já balançava o coração, né? Porque realmente, a barra e a corda, elas têm forças na vertical. Agora, a dobradiça, não. Deu para entender, Filipão?
Dá só um salve assim, tipo, deu. Qualquer coisa eu repito. Entendeu, né? Show. Então, ó, vertical, na barra, tem força vertical na barra? Tem o peso aqui, ó. O peso é uma força vertical na barra, a tração também, né? Acho que às vezes é isso que você estava confundindo. Na dobradiça, não. Tá? Vamos para 12. A figura mostra 4 lentes delgadas, feitas do mesmo material, com lados que são planos ou tem raio de curvatura cujo valor absoluto é 20. Pessoal, só para a gente revisar rapidinho, eu vou estar, obviamente, fazendo a revisão, mas vocês lembram disso aqui? O raio de curvatura, ele é um valor completo, né? O foco, ele é o quê? Metade desse raio de curvatura. Vocês lembravam disso? O foco, tá? E aí, a distância do foco ao vértice a gente chama de distância focal, né? Mas a gente vai estar revisando, obviamente, aqui agora. Tá bom? Então, vamos lá. Lentes esféricas. Lentes esféricas. Ladies and gentlemen. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, aqui estão nossos tipos de lentes, tá bom? É interessante vocês estarem sabendo o seguinte. Existe lente de borda grossa e existe lente de borda fina, tá? Cadê a... Antes desse aqui tinha um outro, cadê? Não, é esse mesmo. Então, vamos lá. Se não aparece tudo. Só para lembrar um negócio aqui, viu, pessoal? Existem vários tipos de borda nessas lentes, beleza? E aí também existe as propriedades que essas lentes vão estar adquirindo, tendo essas duas bordas ou não, tá? Então vamos primeiro falar das propriedades das lentes, depois a gente volta aqui nos tipos de lente e vamos ver também quais são as ações que elas exercem, tá? Então vamos lá. Pessoal, as lentes esféricas, elas vão vir de uma esfera. E aí toda esfera tem o quê? Um raio, né? E aí o raio dessa esfera que fabricou essa lente, que a gente chama de quê? Que a gente chama de o raio de curvatura, o raio da lente, né? E esse raio, dividido pela metade, a gente vai achar o nosso foco, tá? Ou seja, a gente pode falar que o nosso foco, ele vai ser metade da distância desse raio, né? Do tamanho desse raio, tá? E aí, pessoal, vale lembrar o seguinte. Dessas lentes, existem lentes que convergem, tá? Ou seja, as lentes convergentes, que são aquelas que vão pegar os raios e confluir eles ali, juntar eles. E existem também as lentes que espalham, que são as lentes o quê? Divergentes, tá? Então, divergente é espalhar, convergente é juntar. Tem até um filme, né, divergente, tá? É por isso, é de divergir, né? Você vai a deriva ali, você vai espalhar, tá? Outra coisa também, pessoal, vocês têm que saber são os raios notáveis, tá? Aqui tá uma bagunça, parece que uma criança rabiscou aqui, mas é o seguinte, tá? Dos raios notáveis, o que vocês precisam lembrar? Todo raio que vem paralelo aqui, ó, na lente, ele sempre vai voltar pelo foco, tá? Todo raio que passa pelo vértice, ele volta pelo vértice. Todo raio que passa pelo foco, ele volta paralelo. E aí, olha, vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Tá? Para quem ainda não se ligou, é o seguinte, ó, esse A é o raio de curvatura aqui, tá? Esse raio, ele vai do meio até a borda da periferia dessa lente, né? E aí, a periferia da lente a gente chama de quê? De vértice, tá? Então, do vértice ao raio, existe uma distância. E a metade dessa distância, a gente fala que é a distância focal. Então, se na questão lá o raio era 20, a distância focal é 10, que é metade, tá? E aí, pessoal, vocês têm que saber delimitar esses marcos, vértice, foco e raio, ou centro de curvatura, né? E aí, esse centro de curvatura, ele é o quê? São pontos delimitantes. Então, olha só, os raios notáveis é a propriedade que a luz faz nessa lente. Então, a luz, ela pode fazer o seguinte, ela pode entrar na lente paralela a esse eixo óptico aqui, né, de centro de curvatura, foco e vértice, ela pode vir em paralelo e ela vai ter que voltar na lente pelo foco. Se ela vir batendo aqui no foco, ela vai sair aqui na lente em paralelo. Se o raio ele atravessa o centro de curvatura, ele volta pelo centro de curvatura. E aí também, se ele vai pelo vértice, ele acaba vindo e voltando aqui pelo vértice. Perfeito?
Aí, ó. Tudo doido, né? Esses negócios. E aí, isso. E aí, vamos lá. Dentro dessas lentes, né? Deixa eu só, antes de passar aqui para vocês, queria mostrar isso aqui, ó. Que eu desenho ali, só para vocês entenderem. A gente vai ter, então, aqui, ó, lentes. Ó, achei o desenho ali muito ruim, ó. As lentes que são convergentes, né? São as lentes que a gente vai ter aqui uma bordinha mais fina, né? Então, uma biconvexa, uma plano-convexa, uma côncavo-convexa. Professor, que nome doido é esse? Convexo, côncavo. Só para vocês lembrarem também o que é côncavo e convexo, tá? Vou botar aqui, ó. Mas é só vocês pegarem a mão direita e esquerda de vocês. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Pega a mão direita e a mão esquerda, ó. Faz um Czinho assim, ó. Pá. A mão direita é o espelho o quê? Côncavo. Tá? Imagina que o raio ele vai vir como se fosse da esquerda para a direita, o raio, sempre da esquerda para a direita. Igual aqui, ó. Então faz aqui com a mão de vocês, ó. Se o raio ele bate aqui por fora, ó, a mão esquerda ela convexa, tá? Por fora aqui, ó. Que é como se fosse a parte de trás da colher. E a côncavo, lembrar de concavidade, de buraco, e a sua mão aqui, direita, tá? Então a mão direita aqui é côncavo e a mão esquerda é convexo, tá? E aí o nome dessas bordas, elas vêm por causa disso aqui, ó. Ela é uma biconvexa, tá vendo? Ela é uma plano convexa. Ela é uma côncavo convexa. Essas são as lentes do quê? Convergentes. Tá? No caso, os raios eles vão se encontrar. E as lentes divergentes, eles espalham o raio. Então a gente vai ter aqui a lente bicôncava, a gente vai ter a lente plano côncava e a lente convexo côncava, tá? Elas vão ser lentes divergentes. Essas lentes divergentes, pessoal, eles aumentam a distância focal das lentes, né? Aí vamos voltar lá. E aí essas lentes, então, pessoal, a gente vai ter uma divisão bem simples, que é o quê? Existe lente que é convergente, existe lente divergente, mas também existe lente que é o quê? Côncava e lente que é convexa, tá? Lembrar-se sempre, pessoal, lentes côncavas, a gente vai ter um número grande de variações. Lente convexa é sempre age da mesma forma. Então, vamos lá. Convexo é sempre igual, côncavo pode mudar. Então, olha aqui, ó. Dentro das côncavas, vou mostrar para vocês. Então, assim, ó, baseado nesses raios notáveis, tá? Aqui é para vocês verem a diferença, ó. Não sei se vocês viram aqui nos desenhos, ó. A lente convergente a gente desenha com a setinha para fora, assim, ó. Lente convergente. E a lente divergente a gente aponta para dentro, tá vendo? Só para vocês saberem mesmo, tá? E no caso aqui, é uma lente o quê? Convergente, ó. Vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Agora aqui é uma lente divergente, tá? Ó, vem paralelo, volta pelo foco, só que foco do outro lado, né? Pra cima, pra... Então aqui, ó, como se fosse uma prolongação desse aqui, tá vendo? Em vez de eu pegar desse aqui, ó, vai ser o foco desse mesmo outro lado aqui, ó, que ele vai só prolongar, ó, tá vendo? Aqui mesmo esquema, ó, passa pelo centro de curvatura, a gente faz uma projeção e aí volta pelo centro de curvatura, né? Aqui é o mesmo esquema, entra pelo foco e volta paralelo. Então essa aqui é uma lente divergente, tá? E aí, pessoal, pegando esses raios notáveis, né? Nesse primeiro caso aqui das lentes convergentes, né? A gente pode, que no caso são as lentes côncavas, a gente pode delimitar ali tipos de imagem formada de acordo com a posição do objeto. Então, por exemplo, sempre que o objeto frente a uma lente côncava, o mesmo vale para o espelho, tá, pessoal? Dá o mesmo efeito. Espelhos e lentes côncavas vai ter esse efeito aqui, que é o quê? Se o objeto estiver atrás do centro de curvatura, esse objeto ele vai ser sempre o quê? Real, invertido e menor. Ou, como a gente gosta de chamar carinhosamente, ρ menos, né? Então, olha só. O objeto atrás do centro de curvatura é ρ menos. O objeto entre o centro de curvatura e o foco é ρ o quê? Mais. Se o objeto estiver em cima do centro, é ρ igual. Então, olha só. O objeto atrás do centro de curvatura, ele vai gerar aqui, ó, seguindo os pontos notáveis, ó. Vem paralelo, volta pelo foco. Vem pelo centro, volta pelo centro. Então, a gente vai formar aqui a imagem, ó, que é o quê? Invertida, menor e real, tá? Ou seja, é ρ menos. Se a gente coloca o objeto
em cima do centro de curvatura, como eu falei para vocês, a gente vai gerar uma imagem aqui que é real e invertida, só que do mesmo tamanho. Ou seja, igual. Lembra para vocês, ó? Atrás do centro de curvatura, RI menos. Em cima do centro de curvatura, RI igual. E aqui entre o centro de curvatura e o foco, RI mais. Então a gente vai formar uma imagem real invertida e maior. Quando você vem para cima do foco, essa imagem ela não consegue formar pelos prolongamentos aqui. Ó. Então não consegue formar uma imagem com esses prolongamentos. Então a gente vai ter uma imagem formada só no infinito. Aí a gente vai falar que essa imagem é o quê? Imprópria. Então em cima do foco é impróprio. E aí, entre o foco e o centro de curvatura, como vocês conseguem ver aqui, ó, ele vai gerar uma imagem virtual, direita e maior. Tá? Então, lembrar disso aí. Atrás do centro de curvatura, RI menos. Em cima do centro de curvatura, RI igual. Entre o centro de curvatura e o foco, RI mais. Em cima do foco impróprio. E entre o foco e o centro de curvatura, vai ser o quê? VD mais. No caso, virtual direito maior. Tá? Ah, isso aqui é até legal também, ó. Agora vamos para exemplos, né? Que a gente estava comentando aqui agora. A câmera fotográfica e nosso olho, pessoal, eles formam imagens desse jeito aqui, real invertido menor, tá? Porque nosso olho, ele capta muito longe, tá muito depois do centro de curvatura do nosso olho. Então, as imagens, elas são formadas todas dessa forma. Elas vão por anteparo aqui do hospital, que depois ele o seu próprio sistema nervoso ele reverte essa imagem para você, né? Então, câmera fotográfica, o olho humano, são lentes o quê? Que vão gerar imagens reais invertidas e menores, né? Que, no caso, os objetos estão depois do centro de curvatura. Nas cópias, né? A copiadora, não tem quando a gente bota ali na copiadora mesmo de casa. Já viu que ele espelha a imagem, assim, e aí fica o mesmo tamanho e tal? E aí, no caso, a gente faz uma imagem real invertida igual, mesmo tamanho, uma cópia. Tá? A projeção de slides, essa é legal também. Já viu que o projeto de slide ele aumenta a imagem? A ideia é essa, só que ela vai aumentar de cabeça para baixo, e aí a gente tem que inverter, né? Então a gente bota para projetar de cabeça para baixo, porque quando projeta já vai para a cabeça para cima, né? Não sei se vocês lembram, o projetor antigo, pessoal. Tinha umas folhas assim que colocava, não sei se vocês lembram. Tinha uma mesa assim, o professor vinha com a folha e colocava assim na mesa, e aí tinha um espelhinho. Cara, isso é muito antigo. Colocava assim a folha, tinha um espelhinho em cima, e aí o espelhinho vai refletindo e batia no quadro. Aí você tinha que colocar de cabeça para baixo, assim, na folha, para aparecer no quadro de cabeça para cima, né? Imagem própria e imprópria. E aí, como eu estava falando para vocês, lentes que fazem a imagem aumentar, é normal. A lupa, por exemplo, a gente usa a lupa, né? Correção também para pessoa que tem hipermetropia e presbiopia, né? A gente vai estar utilizando, então, lentes que são o quê? VD+, ali para essas pessoas, tá? Outra coisa também interessante é o seguinte, pessoal. Tá vendo que a lente aqui mudou, né? Ó? Aqui era lente o quê? Convergente, agora é uma lente divergente. Lentes divergentes, né? Ou como eu estava falando para vocês, é uma lente convexa, tá? Essa lente convexa, ela sempre vai gerar a imagem VD-, sempre. Todo espelho e toda lente convexa só gera um tipo de imagem, que é o quê? Virtual, direita e menor, tá? É o exemplo, pessoal, da parte de trás da colher, se vocês forem olhar, gera uma imagem menorzinha. Aqueles espelhos, né, que às vezes tem na loja, assim, para ninguém roubar, né, para o dono da loja conseguir visualizar uma boa parte da galera ali. O que vai estar acontecendo? A gente aumenta a nossa área de visualização, né? Mas reduz os objetos ali da cena, né? Os objetos ficam menorzinhos, as pessoas ficam menores, os objetos ficam menores, para caber mais ali, né? Beleza? E aí, geralmente, a pessoa que é míope, a gente faz uma correção dessa pessoa com uma lente que é o quê? Divergente, tá? Lembrando, pessoal, que a miopia, né? Eu até coloquei aqui alguns... Deixa eu ver se eu coloquei aqui nisso aqui. Eu acabei colocando, mas de qualquer jeito eu vou falar. O míope, né, com certeza deve ter algum aqui na sala, ele não consegue enxergar os objetos de longe, tá? E aí, para isso, cadê? Volta aqui. Para isso, para a gente fazer essa correção, a gente faz o quê? Aumenta o tamanho dessas imagens, né, para a pessoa. Ou, perdão, a gente vai diminuir, por quê? Perdão. A pessoa não consegue enxergar de longe, mas ela enxerga muito bem de perto. Tem isso, o míope, né? Então, o míope, ele enxerga muito bem de perto e ele enxerga nada de longe. Então, o que acontece? Para a gente fazer essa correção, a gente precisa de uma lente que diverge, tá? E no caso, a única lente divergente que tem é VD-, tá? Outra coisa também, pessoal, é a questão das fórmulas, as equações de Gauss, né? E a questão também do aumento linear, que é uma equação matemática de razão e proporção, né? Mas olha só, equação de Gauss, pessoal, é o seguinte, 1 sobre o foco, né? Ou seja, o inverso do foco. Por que inverso, né? Porque as imagens aqui, elas são geradas em outro plano. Né? Então, o inverso do foco,
ele tem que ser igual a o inverso, né, da distância do objeto à lente, mais o inverso, né, ou seja, 1 sobre P', que seria o quê? O P'. P' é a distância da imagem para a lente. Tá? Então, assim, distância do objeto para a lente, da imagem para a lente, do objeto para a lente a gente chama de P, e da imagem para a lente a gente chama de P'. Então, lembrar, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí, pensando no aumento, pessoal, as lentes, elas aumentam ou diminuem, na verdade, o tamanho das imagens. Então, isso também pode ser calculado, pessoal, só baseado no tamanho original, proporcional a isso. Então, por exemplo, ó, se eu pegar, pessoal, o objeto e colocar embaixo aqui, que nem está desenhando, imagem dividido pelo objeto, imagine um pouco. Se o objeto tiver um valor, for maior do que a imagem, quem está embaixo vai ser um valor maior, então vai dar um negócio negativo. Então, se o aumento linear é negativo, ou seja, o objeto é maior do que a imagem, quer dizer que teve uma diminuição, a gente teve um aumento negativo, ou seja, diminuiu. E aí, se o objeto for menor do que a imagem, como vocês conseguem ver ali, o A vai ficar positivo, a gente vai falar que o aumento linear foi positivo. E essas razões, elas podem acontecer também pro lado das distâncias. Então, a gente pode falar se aumentou a distância ou se aproximou. Perfeito? E a gente vai fazer essa relação de menos P' sobre P. Perfeito? E aí, como I sobre O é aumento, e P' sobre P, menos P' sobre P também é aumento, eu posso falar que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá bom? Lembra essa parada aí? Outra coisa também que é muito importante é a questão da convergência, tá? Então, olha só, ou dioptria, né, que às vezes pode ficar... Então, assim, a convergência da lente, né, ela pode ser dada ali na questão, um sobre o foco, né, a vergência, perdão, falei convergência. A vergência, né, é o inverso do foco, lembra dessa parada aí, tá? Às vezes cai muito em prova também. Então, vergência é um meio, né, ou seja, o inverso do foco, tá bom? A equação do fabricante de lentes, né, ou equação de Harley. Para o vestibular da Univ não cai muito, mas quem for fazer FUVEST, lembrar, pô, a vergência ela vai ser igual a refração da lente dividido pela refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No caso, a gente está falando dos raios, né? Porque para a gente fabricar uma lente, por exemplo, aqui, ó, a gente precisa de dois... Aqui é uma lente biconvexa, né? Então, essa lente biconvexa aqui, vocês conseguem ver que ela é formada por 2 raios diferentes, ó. Por isso que a gente bota raio 1 e raio 2 aqui. Show? Equação dos fabricantes. Isso aqui, quem for fazer católica aí de Brasília, ó, você ficar esperto. PUC, Unieva, essas aí. Tá? Agora o Univ nem tanto. Voltando aqui, e aí o olho, pessoal, é uma grande unidade óptica ali, né? Um grande espelho, uma grande lente. Então aqui a gente vai ter, na questão aqui do cristalino, esses ajustes. O nosso cristalino é a nossa lente ajustável. Tá? Então, cristalino é uma lente ajustável. Interessante isso aí. Então, isso aqui seria uma visão normal, né, pessoal? Agora, vamos lá. O míope, como eu estava falando para vocês, ó. Uma visão normal, o que acontece, ó? A imagem vem e ela vai ser aqui projetada aqui atrás, no anteparo, né? No caso do míope, o que acontece? Como eu falei para vocês, a pessoa não consegue enxergar de longe, a imagem que ela forma aqui, ela forma antes do anteparo, tá vendo? Então, ela não enxerga se estiver muito longe, ela forma a imagem aqui antes do anteparo. Por isso que ele consegue enxergar de perto, porque se a gente for aproximando esse objeto aqui, a gente meio que vai encaixando esse negócio aqui no fundo, tá vendo? Então o míope ele forma a imagem antes do anteparo, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Forma antes o encontro, só que o encontro ele tem que formar aqui, ó. E aí para isso a gente coloca uma lente divergente, tá vendo? Coloca uma lente divergente, a gente vai divergir um pouco os raios aqui para poder se concentrar no final, tá? Aí, ó. Assim que o míope enxerga, né, pessoal aí. E aí aqui, pessoal, seria um hipermétrope, né? Hiper, lembra que ele vai depois do anteparo. Então a pessoa ela é ao contrário, né, do míope, né? Então ele vai estar formando a imagem aqui muito depois do anteparo. Ou seja, para a gente fazer uma correção, a gente tem que fazer o quê? Uma convergência, tá? Para a gente conseguir ter um retrocesso aqui nele. Beleza? Então vocês viram que a divergência, a gente vai estar aumentando essa distância focal e a convergência vai diminuir. Né? Vamos lá. Hipermetropia. A correção, né? Acabei de falar para vocês, a questão das lentes. Foi mal. Astigmatismo, tá? Astigmatismo também é o mesmo esquema, agora já é diferente, né? Astigmatismo, a correção é por lente cilíndrica, né? Famoso fundo de garrafa, né? Que o pessoal fica chamando, mas é por ali. Então seria mais um cilindro mesmo.
Presbiopia, né, que é o que acontece na velhice, né, pessoal? A tal da vista cansada, né? A gente força tanto ali os movimentos ciliares, né? Tanto o ajuste do cristalino que a gente vai arrumando ali, que chega uma hora que o nosso olho cansa, né? E é aquela tal da cegueira da idade, né, que o pessoal fica falando, né? É uma presbiopia, tá? Então a lente, o nosso olho vai ficando cansado, porque assim, ó, quem ajusta o foco do nosso olho são os músculos, né? Os músculos da íris, o cristalino também faz esses ajustes, e aí chega um momento que a gente está cansado, tá fazendo essas coisas, e aí vai embaçando mesmo e corrige, tá? E aí, no caso, o óculos, né, que você vai usar para corrigir a presbiopia, são lentes convergentes também. Show? Vamos lá agora aqui. Quer ver que vocês resolvem? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão no chat. Tão bem, gente? Tá de boa? Essa parte era tranquila, né? Então vamos lá, responder as questões. A figura mostra 4 lentes delgadas, feitas do mesmo material, isso é importante, né? Com lados que são planos ou tem um raio de curvatura cujo valor absoluto é 20 centímetros. Então, se o raio de curvatura é 20, então falando para vocês, a gente vai ter então ali uma distância focal de quanto? De 10, né? Normalmente. A sinal de V para verdadeiro e F para falso. A lente com maior distância focal é a C. Ixi. Vamos lá, pessoal. Olhando todas essas aqui, ó. A, B, A é uma lente convergente ou divergente? Fale para mim. A. Alguém fala aí. Vocês querem que eu volte? Não, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Ó? Vou perguntar mais uma vez. A, que parece com essa lente aqui, ó. Plano convexa. Ela é convergente ou divergente? Agora vocês respondem, quer ver? Aê! Convergente, viu? Ju, você conseguiu vir lá, Ju? Ó, deixa eu voltar para você. Que é o Ju. Salvar essa imagem aqui, vou mandar para vocês lá no. Ó. Convergente, pessoal, borda fina, lembra que foi para vocês? Ó? Bordinha fina, convergente. Bordinha grossa, divergente. Tá? Então, olha só, pessoal, ó. C é o quê? Fina, né? Convergente. A e B, pessoal, é o quê? Convergente, convergente. Qual que é a única divergente aqui? A D, é divergente. Tá? Então, pensando em distância focal, qual que tem a maior distância focal aqui, pessoal? O maior alcance? É a D. Porque ela diverge. Lembra que eu falei que você diverge, a gente espalha, aumenta o alcance, espalha, né? Todos aqui vão convergir. Então, olha só. A lente com maior distância focal é a C? Não. Com certeza não. Por quê? Entre a C, a B e a gente pode avaliar assim, mas a gente sabe que a maior é a D. Então, se a maior é a D, a primeira já está errada. Tá? Porque é a única divergente. B. A lente com maior distância focal é a D? Sim. A que tem a maior distância focal vai ser a D. Por que isso, pessoal? Porque lembra que eu falei para vocês, a divergência ela aumenta a distância focal. Então, se eu tenho duas lentes divergentes aqui, vai aumentar com certeza muito mais aqui. Então, o que tem maior distância focal é a D? Verdadeiro. A lente com menor distância focal é a C? Aí a gente entra nesse questionamento. Vamos lá. Entre a A, a B e a C. Vamos ver. Pessoal, vocês conseguem perceber o seguinte. A e B, eles são o quê? Um pouco planos, né? E a C é totalmente o quê? Borda fina. Tá? Como os dois aqui, ó, na C, tem uma borda fina, ele vai ter a menor distância focal, realmente. E a D, a maior. A e B, eles vão ser intermediários ali, mas eles vão acabar sendo o quê? Iguais. Tá? Então, olha só. C é o que tem o menor, pela questão da borda, menor. Tá? Então, aqui no caso, a C está a lente com menor distância focal é a C? Sim. E a AD, pessoal, as lentes com menor distância focal, não é porque a que tem menor distância focal é a C, né? E iguais são A e B. No caso aqui vai estar falso, pessoal, por quê? Aqui ele não especificou o sentido, então realmente eu posso usar essa lente aqui do sentido que eu quiser, né? Então eles podem ficar iguais sim, né? Agora a questão é, a C não, a C ela vai ter a menor mesmo distância focal. Beleza? A gente reduz
Porque meio que um entra na outra, assim. Né? Lembra o desenho que eu mostrei? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vocês vão entender. Ó. É bem esse desenho aqui, ó, aquela ali, ó. Vocês vão entender porque ela tem a menor distância focal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal, que a distância focal ela depende do raio, né? Quando a gente junta um com o outro aqui, vocês viram que a gente come um pedaço do raio, ó. Então nessa aqui a gente acaba subtraindo os raios. E aí por isso que a distância focal ela diminui mais ainda. Na plana não tem essa subtração dos raios. A gente simplesmente corta. Você entendeu? Neste caso aqui, a gente tem uma subtração dos raios porque elas vão se encontrando assim. Então aqui vai subtraindo o raio, tá vendo? E é por isso que ela tem uma menor distância focal. Lembra que a distância focal tem a ver com raio de curvatura. Tá? Pessoal, dessa questão aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Essa prova de física estava tranquila, né? Show. Ninguém se manifesta? Vou para a química, hein? Se vocês deixarem, eu vou para a química, hein? E aí? Então vamos lá. Um método de prevenir a dengue, além de combater os focos de água parada, é o uso de repelentes. O princípio ativo dos repelentes mais comercializados no Brasil é a base de amidas. E como exemplo, tem-se a estrutura a seguir. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqui o seguinte. Inclusive, pessoal, eu venho observando que vocês têm muita dificuldade nessas questões de química. E aí, o interessante da Unir é o seguinte, as questões de química, elas são quase sempre as mesmas, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, sempre tem uma de orgânica, e aí tem uma de reações químicas. E aí acabou, né? Fica por ali. Então, olha só. Obviamente, depois a gente vai estar revisando cada vez mais, mas como a gente vai estar sempre persistindo nisso, vamos lá. Então, aqui está a molécula e tal, assinar é verdadeiro ou falso. Ele colocou aqui um ponto interessante, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é o quê? Uma amida, né? Então, ó, NCOO, isso aqui é uma amida, tá? E aí, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, como é que faz a nomenclatura de amidas? Vocês lembram? Como é que faz? É o seguinte, vocês vão simplesmente contar os radicais e no final pegar a cadeia principal e colocar a amida no final, tá? Então, olha só pra vocês lembrarem. Só o nome dos radicais e no final a amida. Beleza? Então, por exemplo, tá aqui minha amida, pá. Então a gente só tem que identificar, pessoal, os radicais. E eu queria lembrar com vocês o nome desses radicais. Vamos lá comigo? Então, amida e amina, pessoal, como é que é? Nome dos radicais, beleza? E aí no final você bota assim, amida, tá? Então olha só. Você está lembrando os radicais. Então, radical com um carbono, vou pegar esse de baixo aqui, que tá melhor, acho. Ó, perfeito. Radical com um carbono a gente vai chamar de quê? Metil. Se o radical tiver 2 carbonos, é etil. Se tiver 3 carbonos, eu posso ser tanto propil ou isopropil, né? Então aqui, se eu for propil, ou N-propil, ou normal propil, a gente vai estar fazendo uma ligação com a cadeia principal aqui na quina. Então é aquele tracejadinho que vai contínuo. Se a ligação tiver aqui no meio desse radical, a gente fala que é um isopropil, tá? Se o radical tiver 4 carbonos, aí a gente tem várias possibilidades também, ó. Se for um normal butil ou N-butil, a gente vai estar ligando aqui nas pontas, né? Como, igual é no N-propil, a gente tem o N-butil nas pontas. Se for ligado no carbono secundário aqui, como vocês conseguem observar, ó, esse carbono aqui está ligado só com mais outros 2 carbonos. Isso classifica ele como um carbono secundário, beleza? Então, o carbono secundário, a gente vai chamar isso aqui de radical sec-butil. Se eu tiver ligado aqui no carbono que dá uma ideia de equilíbrio, né? Como vocês conseguem ver, é um carbono primário, só que ele entra em equilíbrio aqui, né? Porque fica, tipo, mesmo tanto para um lado, mesmo tanto para o outro. Isso aqui é um isobutil, igual o isopropil. E aqui, se a gente ligar num carbono terciário, a gente vai chamar de terc-butil. Beleza? Outras coisas também que às vezes vocês confundem, só para não confundir mesmo. A diferença de toluil para fenil, tá? Então, olha só. E para benzil também.
Então, existe toluil, existe benzil. Aqui não tem o toluil, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Cadê? Esse aqui tem. Agora sim, ó. Então, olha aqui, pessoal. Não confundir, viu? Benzil é quando a gente tem bem assim, ó. Carbono e aí o anel aromático. Então, se na sequência eu tivesse a cadeia, aí um carbono e um aromático. Vai chamar isso aqui de quê? Benzil. Tá? Se tiver o contrário, ou seja, a cadeia está ligando direto no anel, e aí esse anel tem um ramo, isso é um tolueno, tá? Então, toluil é quando você se liga direto com o anel aromático e ele tem um ramo, tá? Tem que ter um ramo para ser tolueno, tá? O tolueno, pessoal, é um anel aromático com um ramo. Se você liga no próprio ramo, você forma um benzil. Se tu liga no anel aromático, tu vai formar um toluil, tá? E aí, obviamente, né, pessoal, depende da posição que você colocar. Então, se você colocar logo uma casa após o radical, né, você fez um ortotoluil. Se você colocar duas casas após o radical, né, lembra, ó, aqui está o radical. Aí você conta aqui, ó, uma casa para cá ou aqui, ó. Então, tanto aqui quanto aqui seria ortotoluil. Agora, se eu mudar a casa para a segunda casa, ó, tanto essa quanto essa, a gente chama de metatoluil. E na terceira casa, a gente colocaria para, né, porque está um contrário do outro, tá? E aí, fenil, pessoal, eles não têm nenhum radical, ele é só neuromático. Então, não confundir, ó, fenil, só neuromático, toluil, né, tem o para, meta e o orto, mas tem o radical, mas a gente vai se ligar ao neuromático direto. E se a gente se ligar, em vez do neuromático se ligar no radical, a gente vai formar um benzil. Tá bom? Não confundir esses aí. Outro também que é importante até a gente comentar é o seguinte, ó, isso aqui é um carbono vinil, tá, pessoal? O que é um carbono vinil? É C dupla C, tá? Lembra disso aí? E também tem o alil, né? Não sei se você já ouviu falar. O alil é quando a gente tem 3 carbonos, sendo que a gente tem um duplo intercalado com simples, tá? E o propargil é quando a gente tem um triplo simples, nesse mesmo esquema, tá? Outro ponto também que é importante a gente citar, né? Já para apresentar que já está aqui, naftil é quando a gente tem 2 fenóis, 2 fenis, tá? Então, junta 2 fenil, forma um naftil. Se a gente ligar aqui em cima, a gente chama de alfa-naftil, tanto aqui em cima quanto aqui em cima, aqui embaixo também. Se a gente ligar nos lados, é o quê? Beta-naftil, tá? Então, assim, nomenclatura de amidas, vamos lá. Mando dos radicais. Eu sempre falo que mando, eu esqueço, né? Eu vou colocar aqui. É porque eu termino essa aula e já começo outra, entendeu? E daí, vou colocar aqui. Vou mandar as fotos para vocês, mandar fotos. Não esqueço. Pode deixar. Aí, continuando, vamos lá, pessoal. Vamos dar o nome desse boi? Vamos ver se está certo, né? Então, aqui, pessoal. Quais são os radicais dessa amida? Vamos lá. A gente tem esse radical aqui, que é o quê? Fale para mim o nome desse radical aqui. Tem 2 carbonos, é bem simples. Qual que é? O que eu circulo ali agora. Isso, etil. Perfeito, João, valeu. Então, João, aqui, ó, etil. Aqui também é o que embaixo, ó? Etil. De cara, pessoal, agora vamos lá. Como resolver as questões de química da Unirv sem saber tanta química? Se você soubesse a nomenclatura de amidas, você saberia que aqui é etil e que é etil, né? E vocês já veriam aqui de cara que ele colocou aqui metil, pessoal. E ele ainda foi grotesco no erro que ele botou trimetil, não tem nada a ver, né? Então aqui já é 2 radical etil, já tá errado. Vou colocar um falso aqui. Mas vamos mais além. Aí tem aqui ó, a amida, pá. E aí isso aqui é o que, pessoal? Ó, esse radical bem aqui, ó. Vocês reparem que a cadeia está ligando direto no anel. E aí, se vocês forem reparar, aqui é a primeira casa. Então, a gente vai ter aqui, ó, posição orto, se fosse ligado aqui, ó, orto e orto. Se fosse na segunda casa, a gente chamava de meta, né? Meta e meta, tá? Então, esse aqui seria o que, pessoal? Seria o meta. Já falei, né? Perguntei para vocês, já falei, né? Meta o quê? Alguém responde, pelo menos para... Esse tá fácil, tá vendo? Ele tá ligando aqui, ó. Isso, toluiu, boa. Toluiu. Show? Então, pessoal, ficaria assim, ó. Dietil, tá? Metatoluil, amida. Seria isso o nome dele. Beleza? Só o nome dos radicais, amida. É só isso. O nome dos radicais é amida no final. Tá?
Então, ele seria o dietil, perdão. Dietil, deixa eu colocar aqui para vocês o nome. Professor, e a cadeia principal ficou como? Amida. Cadeia principal é isso aqui, ó. É só amida, isso. Ah, tá. Amida, ó, amida. É porque a nomenclatura de amina e amida é só isso. É só você falar o nome dos radicais e depois no final botar amina ou amida, sacou? Então, ó, dietil, né, dietil. É pra colocar aqui, ó, metetoluil. Pode botar só M, entendeu? Tipo M traço. Toluil. Amida. Tá? De boa, pessoal? O que são esses N's? Boa. Esse N aqui, ele tentou falar para vocês, é confusão também, pessoal. Esse N, esse aqui ele colocou coisas aleatórias, pessoal. Então esse N, ele vai indicar que tem a amina ou amida, é o nitrogênio presente. Sacou? Ali é como se fosse tentando achar a posição dele. Querendo dizer que existe uma posição principal, mas a nomenclatura é assim mesmo. Tá? Engraçado, né? E aí, pessoal, toda a questão da Univ de Química tem essa parada. Se vocês souberem a teoria ali de uma forma legalzinha, vocês conseguem ali, às vezes nem precisa usar o conhecimento por completo, vocês estarem marcando verdadeiro ou falso. Essa que é a parte legal da prova. Então, olha só, B. Na reação com ácido sulfúrico, aquoso e aquecimento brando, gera-se como um dos produtos o ácido M-metilbenzoico. Pessoal, vamos lá, é o seguinte, tá? Eu precisava limpar isso aqui. Vou só tirar esses órtons aqui, acho que dá pra mexer na questão. Só rapidinho. Então, assim, galerinha. Queria revisar com vocês rapidinho um negócio. Vocês sabem as reações. Em si, cadê? Deixa eu... Cadê o... Perfeito, ó. Só quero rapidinho mostrar um negócio pra vocês, tá? Vou mandar depois esse slide pra vocês aqui. Mas eu queria que vocês relembrassem algumas reações químicas, tá? Então, assim, pessoal. Existe reação de adição, tá? Existe a reação de subtração. Então, o que seria uma reação de adição? Você junta duas coisas e forma uma terceira coisa. Não é verdade? Uma reação de redução é quando você quebra um negócio no meio e tal. Tem um negócio só, você quebra ele em dois ou em três, enfim. Então, assim, só para a gente se lembrar. Dentro das reações de adição, a gente vai ter ali, ó, adição por hidrogenação. Então, a gente vai adicionar um hidrogênio. E aí, eu quero que vocês lembrem sempre disso. Quando você adiciona um hidrogênio na reação, esse hidrogênio tem uma capacidade de quebrar duplas. Então, se tu coloca hidrogênio, você quebra a dupla. Se tu tira hidrogênio, você forma a dupla. Tá? Então, lembrar disso aí. Coloca hidrogênio, quebra a dupla. Você tira hidrogênio, forma a dupla. Tá? E aí, isso acontece, por exemplo, com chocolate hidrogenado. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a gente tem assim, ó, os óleos, as olefinas, né? Elas são formadas por carbono com dupla, tá bom? E, em contrapartida, a gente tem ali as gorduras, que são ligações simples. Então, ligação dupla, olefinas, gorduras, óleos, perdão. Óleo tem ligação dupla, gordura, ligação simples. Se eu pego, por exemplo, um óleo vegetal e hidrogeno ele, eu formo uma gordura hidrogenada. Por quê? Quando a gente hidrogena um óleo que tem uma dupla, essa dupla ela forma uma simples, como está no exemplo aqui. Perfeito? Então, hidrogenação, você vai quebrar ali a dupla. Halogenação seria o mesmo princípio, só você quebra também a dupla, só que no lugar, em vez de você colocar hidrogênios, você vai colocar o quê? Halogênios. Por isso que o nome é halogenação. Então, tu vai colocar ali halogênio, cloro, bromo, iodo, tá? Halogenação, halogênio. Existe também vocês fazerem uma halohidrogenação, que é o quê? A gente vai quebrar essa dupla, porém o hidrogênio vai para um e o halogênio vai para outro. E aí, nesse caso, pessoal, a gente tem que entrar numa regra chamada regra de Markov-Nikov, tá? Então vamos lembrar, regra de Markov-Nikov, pessoal. O hidrogênio ele vem sempre por carbono mais hidrogenado, lembrar disso aí. Então sempre o hidrogênio ele vem por carbono mais hidrogenado.
Tô acompanhando aqui, viu, gente? Meu primo, que ele tá no hospital com Covid. Vamos lá. Então, na regra de Markov-Nikov, a gente vai quebrar essa dupla, porém o hidrogênio sempre vai para o carbono mais hidrogenado. Lembra disso aí sempre, tá? Então, olha aqui, ó. Esse carbono ele tem 2 hidrogênios, e aqui tem um CH3 e aqui outro hidrogênio. Então, a gente vai quebrar essa dupla aqui, tá? E aí, quando quebra, a gente vai ter a necessidade de colocar um hidrogênio aqui. Sempre o hidrogênio no carbono mais hidrogenado, tá? A hidratação é o mesmo esquema, né? Hidratação, ela vai quebrar essa dupla, sendo que a água, né, H2O, ela vai estar formando ali OH- e H+. Então, esse hidrogênio, do mesmo jeito, vai lá para o carbono sempre mais hidrogenado. Tá bom? Valeu. A gente também pode hidrogenar triplas, né, pessoal? Então, tem uma ligação tripla, hidrogena, que forma uma dupla, hidrogena, forma uma síntese, tá? Então, você pode ir hidrogenando, sempre vai quebrando uma dupla a cada H2 que você coloca ali, tá? O mesmo para halogenação. Perfeito? E o mesmo para hidratação também, sempre seguindo a regra de Markov-Nikov, tá? Um ponto importante que eu quero discutir com vocês é o seguinte, tá? Quando a gente pensa em ciclos, tá? O ciclo propano, por exemplo, ele consegue ser quebrado com a hidrogenação. Então, você consegue abrir um ciclo propano, né? Tanto com a hidrogenação, tanto com a halogenação, como também a halohidrogenação, tá? Então, até 4 carbonos você consegue esse efeito de conseguir quebrar o ciclo com hidrogênio, quebrar o ciclo com halogênio e quebrar o ciclo com hidrohalogênio. Até 4 carbonos, tá? A partir de 4 carbonos, o que vai estar acontecendo? No caso aqui do pentano, né? O pentano, a gente não vai conseguir quebrar essa dupla com halogênios, a gente vai conseguir só substituir, fazendo a reação de substituição, e com hidrohalogênios não tem nem reação, tá? Então, os halogênios, eles fazem a substituição porque eles são muito eletronegativos, né? Então, eles fazem a substituição, mas eles não vão quebrar. No caso aqui do pentano, a gente consegue ainda quebrar hidrogenando, tá? Do hexano não consegue quebrar, pessoal. É muito legal isso aí. Então, o hexano, ele não hidrogena, tá? Não tem reação com hidrogênio. Hexano não reage com hidrogênio. Hexano não reage com halohidrogênio. Hexano só faz reação de troca, né? Ou substituição com halogênios, tá bom? Tanto o pentano quanto o hexano. E aí, a gente vai lembrar também o seguinte: o pentano e o hexano, eles são o quê? Eles não têm ressonância, tá? E aí existem também anéis fechados que têm a ressonância. E o que seria essa ressonância? Seria uma dupla intercalada com uma simples. Por quê? Essa dupla ela tem um movimento de elétrons, e acaba fazendo um giro aqui dentro, que a gente faz esse desenho aqui representando com a forma de uma bola, né? Lembra dessa ressonância aí. Outra coisa também importante é o seguinte: reações de substituição. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, um halogênio reagindo com alcano, tá? Nesse caso aqui, como a gente não tem nenhuma dupla para estar reagindo em nada, a gente vai estar simplesmente trocando hidrogênio com cloro, ó. A gente fazendo aqui um processo de cloração aqui, né? Ó. E aí vem a parte que eu queria mostrar para vocês, ó. Quando a gente faz essas substituições, a gente faz, por exemplo, substituição com ácido nítrico, tá? Então, nessa reação de substituição, o que vai estar acontecendo? A gente vai colocar, ó, o ácido nítrico, pessoal, é HNO3, ou seja, é OHNO2, né? Esse OH ele vai reagir com a água, com o hidrogênio, perdão, formando uma água. E aí o que sobrar se junta. No caso aqui vai sobrar NO2 e vai juntar, né? No caso aqui, se a gente faz um processo de sulfonação, a gente vai colocar um ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, para estar reagindo com o alcano. Quando isso acontece, pessoal, olha que interessante. A gente vai fazer também essa substituição, formar uma água, e aí o que sobrar se junta aqui com SO3H. Tá perfeito? Sulfonação. Me perdi aqui, não. Sulfonação. Outra coisa também que é interessante é o seguinte, tá? Pensando também na questão assim, ó. Qual desses aqui o cloro vai estar roubando e fazendo essa troca? Sempre o carbono menos hidrogenado. Pelaquela questão, é só pensar no inverso de Markov-Nikov, tá? Então ele vai sempre atacar primeiro o hidro terciário, que ele é o menos hidrogenado, em consequência o secundário, e o mais hidrogenado ele sempre fica por último, porque é ao contrário da regra de Markov-Nikov, tá? Como eu falei para vocês, ó, nos ciclanos a gente não faz reação com halogênio aqui, ó, a gente só troca, ó. Então o Cl2 está aqui, o ciclano do pentano está aqui, o ciclo pentano, né, e aí a gente não consegue, a gente só troca, não consegue quebrar,
tá? E aí, em aromáticos, pessoal, também tem essas substituições. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, um anel aromático qualquer, né? Um benzeno aqui, e aí ele pega e troca também, forma cloro. Tem como fazer também a nitração e formar água. Sulfonação também, mesmo esquema. Alquilação, pessoal. Alquilação, a gente vai colocar ali a questão de colocar um alcano. Tá? Alquilação, a gente colocar alcanos. Então, a gente vai colocar um radical aqui, CH3. Tá? E uma acilação, né? Acilação, a gente vai estar formando aqui, ó, liberando um H, formando aqui HCl, e aí o resto que vai estar formando aqui, nesse caso aqui, um éster, né? Outra coisa também interessante é o seguinte, pessoal, quando a gente tem uma reação de um halogênio, né? Um halogênio com um haleto, numa base, lembrar que os haletos, né? Eles têm caráter ácido, né? Então, eles conseguem reagir com a base, por exemplo, e formar o quê? Um sal. E aí, nesse caso aqui, se uma base reage com um haleto, um halogênio haleto, né? A gente acaba formando álcool também, muito doido. Por causa das bases liberam H-, né? Essa hidroxila vai acabar se ligando à cadeia carbônica. Tá? Halogenação, tá? A gente também tem o... Aqui, ó. Essa aqui também é boa. Reação dos cianetos, né? Você sabe que o cianeto é C-tripla-N, né? E aí fica querendo se ligar com alguma coisa. Então, cianeto de potássio, cianeto de sódio, vai indo. Então, se o cianeto também vai reagir aqui, mesmo esquema, pessoal. Pensa na afinidade. O cloro, ele tem mais atração pelo potássio aqui do que com o carbono. Então, o cloro vai sair daqui fácil. Vai se ligar com o potássio e aí esse cianeto vai querer se ligar aqui. E aí a gente vai estar formando o quê? Um nitrilo, né? Cianeto ali na cadeia carbônica. Perfeito? Mesma coisa aqui para as reações que formam a amônia e as aminas de forma geral. Tudo vem da amônia, né? Então, olha só, a amônia, ela pode estar fazendo o quê? Reações, substituindo hidrogênio ali por cadeias carbônicas, e eu posso estar formando aminas, né? E como fazer isso? Outra reação também é a reação de Hutz, né? Reação de Hutz, lembrar que é o seguinte, a gente vai ter sempre a obtenção de alcanos, tá? Então, olha só, se a gente tiver aqui halogênios, haletos, tá? Esses halogenados, eles vão reagir entre eles, formar sais ali, e o que sobrar, formar alcanos. Então, quando a gente forma alcanos por meio de halogênios, tá? De reações orgânicas que têm halogênios, a gente está fazendo uma síntese de Hutz, tá? Reação também alcoólica aqui, né? A gente pode reagir um álcool com um hidroalogênio, né? E aí também vai ter uma substituição. Então já perceberam que poucas vezes acontece a adição, a subtração, e aí, a maioria das vezes acontece essas substituições aí, né? Nessas cadeias, né? Uma reação também que é muito importante vocês estarem sabendo é a reação, por exemplo, de esterificação, né? Como é que acontece a formação de um éster? Bom, a formação do éster ela vem de um ácido carboxílico mais um álcool, que vai formar o quê? Um éster mais água. Pessoal, o mesmo acontece com a reação de formação da amida, tá? Então, por exemplo, vou colocar para vocês aqui, ó. Reação da amida. Mesmo esquema, tá? A amida, ela vai vir de um álcool mais um ácido carboxílico. Perdão, ácido carboxílico não, né? Amina, né? Então, assim, ó. Ácido carboxílico mais amina, eles vão se juntar, formar uma água, perdão, um álcool, mais uma amida, tá? Então, aqui, ó. Ácido carboxílico mais amina, forma amida mais álcool. Tá bom? Lembrar dessa parada aí. Então, vamos lá agora na questão. Obrigado, Filipão. Valeu. Aí, pois é, toda hora tô de olho aqui. Tomara, né, gente? Orar bastante aí, né, velho? Situação complicada. B. Na reação do ácido sulfúrico aquoso e aquecimento brando, gera-se como um dos produtos o ácido N-metil-benzoico. Gente, vamos lá. Essa aqui é uma amida, não é verdade? Vocês conseguem identificar que isso aqui é uma amida? Se eu coloco o ácido sulfúrico para reagir aqui, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter uma reação de sulfonação, né? Vocês lembram? Então, olha só. O ácido sulfúrico, ele é H2,
SO4. Sendo que, falei para vocês, a gente vai ter uma formação de água, tá? Olha lá, deixa eu mostrar para vocês aqui um desenhozinho. Ó. Subir aqui para vocês verem. Aqui, ó. A gente vai formar ó, a água, então o ácido ele vai estar liberando o OH, diferente, né? O ácido dá o oxigênio também. E aí ele vai juntar aqui com o hidrogênio da cadeia. E eles vão acabar formando uma água. Então olha aqui, ó. Neste caso aqui, reação do ácido sulfúrico aquoso em aquecimento brando gera-se um dos compostos do ácido N-metilbenzoico. Esse ácido aqui, como eu falei para vocês, ele vai liberar aqui, ó, OH. E aí o que vai sobrar, pessoal? HSO3. Certo? Perfeito. E aí ele pergunta o seguinte: se nessa reação, aquecimento gera-se um dos produtos, o ácido M-metilbenzoico. Pessoal, quando isso aqui reagir, ele vai quebrar bem aqui na amida. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ele vai quebrar bem nessa parte aqui. Ó. Tá certo? E aí ele vai acabar quebrando aqui. E aí, lembra que a amida... De onde é que vem a amida? A amida vem do ácido carboxílico mais amina. Tá? Então a gente vai quebrar aqui, vai formar uma amina desse lado. E um ácido carboxílico desse outro. Ó. Ácido. Tá? E aí, desse pedaço que formou ácido, a gente vai pegar aqui e vai simplesmente montar esse ácido aqui, ó. Então, a gente vai só quebrar essa parte aqui, ó. Na verdade, é mais... É que quebra, né? Então, a gente vai quebrar aqui e vai formar um ácido, tá? Então, esse OH aqui, que a gente vai ser liberado, tá vendo? Esse OH ele vai pra cá, ó. Lembra, ó, sulfonação, ácido sulfúrico, que vai formar OH e HSO4, né? Esse OH vai parar bem aqui, pessoal, ó que legal. OH, bem aqui, ó. Aí vai formar bem aqui, pessoal. C dupla O, OH, tá vendo? Isso aqui é um ácido carboxílico. E desse outro lado aqui, ó, por que que o HSO4, perdão, é só 3 aqui, né? Gente do céu. Aqui é um 3, viu? Desculpa, HSO3. O HSO3 vai vir pra cá, por quê? Porque ele tem uma amina. A amina é base e ali o sulfato é mais ácido. E aí a parte ácida vai tentar reagir com a base. E aí, lembra que aminas são bases fracas? Então, essa parte aqui vai reagir com a parte mais ácida, HSO3. E esse OH aqui, ó, ele vai vir para cá, ó. E vai formar aqui, ó. OH, dupla O, e aqui é um ácido. E esse ácido aqui, se vocês forem reparar, ele é um tolueno, né? Mas ele vai ser o quê? Metil benzoico, né? Então, ele é um ácido metilbenzoico. Sim, tá verdadeiro. Vocês conseguiram visualizar, pessoal, ali? Joãozeiras, lembrei de tudo nessa questão agora. Não sei se o João tá aí. Mas é isso aí, brother. E aí, assim, pessoal, vamos continuar aqui. Alguma dúvida nessa aqui, então? Show. Ninguém falou nada. A substância apresenta... Ai, ó. Lembrou, né, João? Você fez exatamente assim, né, quando você fez essa questão, né? Então, a parte da amina, ela reage com as bases. A parte do ácido carboxílico reage com H. Beleza? E aqui, ó. A substância apresenta um par de enantiômeros. Pessoal, o que é um enantiômero? Enantiômero é o famoso carbono quiral, tá? Enantiômero é quando uma coisa ela espelha a outra. Então, uma coisa que é espelhada da outra. Tá? Isso é um enantiômero. Show? Coisas espelhadas. E aí, pessoal, só para lembrar vocês, o que é um carbono quiral? Um carbono quiral é aquele que tem o quê? 4 ligantes, tem que ser 4 ligantes. E são 4 ligantes o quê? Diferentes. Então, olha só. Carbono quiral. Ele é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, olha só. Então, aqui esse exemplo, ó. Esse carbono aqui, ele é quiral, por quê? Ele vai ter uma ligação aqui, ó, metil, um hidrogênio, um H, um ácido carboxílico. Ele é um carbono quiral? Sim. Tá? 4 ligantes diferentes. Ó, por que o nome é enantiômero? Olha aqui, ó. Enantiômero, pessoal, é aquela questão do espelho. Então, se você bota a sua mão no espelho, a imagem gerada é o reflexo dela, assim, né? Eles são enantiômeros aqui. Então, isso é enantiômero, ó. Carbono quiral, ele é enantiômero. Por quê? Se os 4 ligantes forem diferentes, quando você colocar no espelho, ele sempre vai gerar uma imagem diferente. Então, eles são enantiômeros. Tá?
Então, aqui no caso da questão, a gente simplesmente tinha que buscar um carbono quiral, tá? Então, se vocês forem observar, pessoal, ó, vou botar aqui de outra cor. Esse carbono aqui não é quiral, porque é 3 hidrogênios. Esse carbono aqui também do meio não é, porque tem 2 hidrogênios. Aqui não é carbono. Aqui não dá para contar porque tem uma dupla. Aqui não dá para contar porque tem dupla. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Vocês conseguem observar que na molécula inteira não tem um carbono quiral? Todo mundo conseguiu visualizar isso? Sim, né? Então, a substância apresenta um par de enantiômeros? Não, não tem nenhum par de enantiômeros. Então tá o quê? Falso. Vamos lá. Ela possui 7 carbonos com geometria trigonal plana. Pessoal, só para a gente lembrar, tá? Quando o carbono... Vou botar aqui embaixo. Ó. Se o carbono tiver 4 ligações diferentes, simples... Isso, é sp2, exatamente, Karine, é sp2. Só revisar com vocês isso. Ó. Se ele tiver 4 ligações, a gente fala que ele é o quê? Tetraédrico, né? E aí, no caso aqui, ele vai ser sp3, né? Se ele tiver uma dupla e 2 simples, ele vai ter uma geometria trigonal plana. Certo? E ele vai ter uma configuração sp2, que nem a Karine falou ali, muito bem. E se esse carbono ele tiver, fazendo aqui uma tripla, opa, dá uma bugadinha aqui, né? Tripla, com uma simples, ou fazendo 2 duplas, tá? Eles vão ter uma geometria o quê? Linear, e no caso eles vão ter uma sp, tá? Então aqui, pessoal, ficou mole, hein? Configuração trigonal plana é o quê? sp2, tá? Então vamos caçar, Caçar as duplas, né? Aqui a gente vai ter uma, né? Abrir espaço aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Uma dupla e 2 simples, certo? Aqui tem outra, ó. Uma dupla e 2 simples. Aqui também. Aqui também. Todas aqui, né, pessoal? Então, aqui dentro do anel a gente vai ter 6 carbonos trigonal plano e mais um aqui, que no caso fica o quê? 7. Então, existem 7 carbonos com geometria trigonal plana? Verdadeiro. E aí, galerinha? Quando tem ligação dupla, então, pode ser quiral? Não pode ser quiral. Não pode ser quiral. Quando tiver ligação dupla, já descarta a possibilidade de ser quiral. Viu, Mari? Para ser quiral, precisa ter 4 ligantes simples. Não pode ser dupla. Show? Fico perdida porque estou no começo da química orgânica. Não, perfeito, Malu. Vamos lá, ó. Malu, você entendeu essa parada aqui, ó? Se fosse, ó, carbono com uma dupla e 2 simples, tá vendo? Ó? Ele vai ser geometria o quê? Trigonal plana. Certo? Se ele tiver 4 ligantes simples, é tetraédrico. E se ele tiver 3 ligantes e um simples, ou 2, ele é linear. Olha o desenho aqui, eu vou até dar um zoom pro céu. Lembra, o Malu, que o carbono ele faz 4 ligações. Então, olha só. Esse aqui é um carbono. Tá vendo que ele faz aqui, ó? Uma ligação, 2, 3, 4. Esse aqui é um carbono sp2, trigonal plano. Qual que é a parte com dúvida, Malu? Agora eu fiquei perdido. E aí, é a parte do quiral, é que você fala? Ah, tá, sim, vamos ver. A substância apresenta par de enantiômeros? Isso. E aí, vamos lá, ó. Carbono quiral, pessoal, que nem eu falei para vocês, tem que ter 4 ligantes diferentes. Vamos dar uma despoluída aqui para vocês verem. Vamos despoluir a imagem aqui. Eu fico rabiscando, né? Estranho. Vamos despoluir aqui para você ver. Você viu lá que o carbono quiral ele tem que ter 4 ligantes diferentes, né?
Então, se tiver dupla, Malu, já não dá para ser quiral. Ó. Então, aqui não dá para ser quiral, nem aqui, nem aqui. Então, dentro do anel já descarta. E esse aqui também já não dá. Beleza? Então, olha só. Esse carbono aqui, ele faz 4 ligações simples? Faz. Mas você tá vendo que 3 das ligações que ele faz é com hidrogênio? Ó. 3 das ligações que ele faz é com hidrogênio. Aqui também, ó. 3 das ligações que ele faz é com hidrogênio. Agora, esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio aqui, que não está aparecendo, né? E outro aqui embaixo também que não está aparecendo. Então, ele também tem 2 ligações que são iguais, ó. Esse aqui não dá e esse aqui entra no mesmo esquema. Então, nesse caso aqui, não tem nenhum carbono quiral. Deixa eu mostrar para você como é que seria um carbono quiral, viu, Malu? Olha só. Ó. Eu queria ele na cadeia para tu ver, ó. Aqui, ó, pronto. Então, ele aqui numa moléculazinha, pra você ver. Ó, observa. Esse carbono aqui, ele não é quiral. Por quê? Ó, ele tem a dupla, não dá, ó. Agora, olha aqui, ó. Esse aqui também não dá por causa da dupla. Agora, esse aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima ele liga com hidrogênio. Do lado de cá, ele se liga com C dupla OO. Tá vendo? E do lado de cá, ele tem NH2. E do lado de cá, ele tem aqui CH2, CH2, C dupla OH. Então, tá vendo que os 4 ligantes desse cara aqui são diferentes? Então, esse aqui é um carbono quiral. Agora, esse carbono aqui não é, esse carbono aqui não é, esse carbono aqui não é. Então, tem molécula que tem mais de um, tem molécula que não tem nenhum, tem molécula que só tem um. Entendeu? Deu para visualizar ali, Malu, mais ou menos? Beleza. Então, pessoal, por hoje foi só. Tá bom? Na próxima aula a gente vai terminar rapidinho essa questão aqui. Eu vou terminar antes, pessoal, antes assim, né, já até passou o tempo. É porque essa questão aqui eu queria fazer uma aula com vocês de oxorredução, que eu tô vendo que vocês estão com muita dificuldade nessas questões de reações químicas. Então eu vou fazer uma aulinha com vocês de reações químicas, tá? E a gente vai depois fazer a prova de matemática que eu sei que vocês adoram. Beleza, pessoal? Fechadão? Então, obrigado, pessoal, quem ficou até o final. Obrigado, Joãozeiros. Gostei demais também da aula hoje. Obrigado, Felipão. Obrigado, Mari. Obrigado, Ju. Obrigado, Caroline, Fabrini. As duas Maris, né? Tanto a Melo quanto a Freitas. A Malu também participou bastante hoje. A Ana Beatriz também. Genilson também sempre chega aí. Valeu, Genilson. Forte abraço, meu bom. A Júlia também, sempre presente. Mateusão. Obrigado, galera, viu? Tamo junto demais e qualquer coisa vocês me chamam lá, viu? Forte abraço, bom descanso pra vocês. Eu vou mandar as imagens agora, antes que eu esqueça, tá? Vou mandar lá os slides das imagens. Fechou? Forte abraço. Tchau, tchau.